hoje vimos aqui com o tema de será que se eu deixar de castigar os meus filhos estou a ser permissiva? Eu achava que era. Afinal, né, como é que as crianças vão aprender o que é que estão a fazer errado se estão a ter um comportamento errado, portarem-se mal, não é? E a gente não os castiga. Afinal, o que é isto? Não é, Evandro? Também tens ideia das pessoas com quem falas que há um pouco dessa confusão? Qual é a tua sensibilidade Sim, sim. das mães que chegam até ti? Acho que a maioria das pessoas tem essa percepção. Como que é possível? Se ele portou-se mal, não vou castigá-lo. Isso é tanto com os pais, com os filhos, como também nas escolas. Nas escolas, Claro, a maioria dos profissionais usam o castigo como forma de... É uma punição pelo mau corrigir. comportamento. Sim. Corrigir. É para corrigir o mau comportamento com o castigo, com a punição. Porque é aquilo que eles próprios também conhecem, não é? Vem tudo de trás, isto é tudo uma tradição, por assim dizer. Temos aqui a Sónia. Boa noite, Sónia. Assim a ver e a ouvir bem. Obrigada. E é mesmo, tem a ver com aquilo que a realidade que a gente conhece, porque fomos educados dessa forma e para conhecer outra é preciso estudar, é preciso procurar, é preciso, se calhar, chegar àquela conclusão que se a gente está a fazer algo que não está a resultar, calhar é melhor experimentar fazer de outra forma, em vez de estarmos sempre a queixar que os miúdos são maus e ano após ano as crianças são péssimos e estão cada vez piores. E nós continuamos a usar as mesmas ferramentas para corrigir o comportamento. Não é? É verdade. Depois dizem, a questão é corrigir. Não é? Naquele momento a criança acaba por... Poderá, a maior sim. parte dela Exato. acaba por resultar no momento e está tudo bem. Mas no mesmo dia, na mesma hora, ou até pouco tempo depois, volta a repetir outro comportamento desadequado, e toma castigo, e toma sermão, e repete. É um ciclo vicioso que não acaba. E custa também as pessoas não perceberem que estou a fazer, está constantemente a repetir os maus comportamentos, está de castigo e não aprende, não é? Depois começamos a rotular as crianças que ele é assim mesmo, ele é mal comportado, ele não tem jeito para a escola, em casa. Portanto, vamos criando aqui um ciclo sem fim de negatividade, né? E criando também crenças nas crianças. Mas é um fato, na escola repete-se essa ação, em casa repetimos essa ação. Ao fim e ao cabo foi porque aprendemos com os nossos pais, também é cultural, a questão do castigo, que também tem, depois do outro lado, tem a permissividade também. Muitas vezes estão de mãos Depois são dadas. as duas coisas que a gente acaba por achar que ou somos mais autoritários ou somos mais permissivos, porque se não os ensinarmos, se não os corrigirmos aquele mau comportamento, estamos a ser permissivos. E depois também todos nós conhecemos casos de crianças que cresceram sem limites e que são pequenos bandidos, não é? Que, pronto, os reizinhos, como tu costumas chamar, que sentem-se donos e senhores, eles é que mandam e a gente vê, e era um pouco isso que eu achava que iria acontecer se eu deixasse de usar o castigo em casa. E que tenho pena de demorar tantos anos a perceber que afinal não é, uma coisa não é sinónimo da outra. Portanto, eu deixar de castigar a minha filha, não me virei permissiva por causa disso. E porque há ferramentas, há alternativas que eu desconhecia por completo. Mas como achava que não, pronto, desconhecia. E para mim era como se não existissem, não é? E o meu pai, boa noite, pai. Boa noite, Sandónio. Não, mas sabe que é um bocado isso, porque quando se fala no outro tipo nas alternativas que nós já vamos falar aqui, que é o que nós acreditamos, estamos a trabalhar com isso, não é? Passa aquela ideia que estamos sempre zen, é tudo muito bem, falamos com tranquilidade, com gentileza, e a criança vai fazer o que quer, não é? Exato. É ele que manda em casa, realmente. Mas é possível sermos firmes e gentis. Aliás, devemos ser firmes e gentis. É o equilíbrio. É esse que é difícil de conseguir, mas que é possível e tendo as ferramentas, sabendo como. Que é isso que eu tenho vindo a aplicar e a ter resultados tão bons e por isso me ter juntado a ti neste projeto que cada vez me apaixona mais, que é exatamente a poder partilhar com outros pais, com outras mães, aquilo que eu tenho usado e que estou encantada. Realmente que
às vezes que me choca um pouco como é que eu nunca tinha visto isto desta forma, porque é como se acendesse uma luz. E as coisas são... A mim às vezes choca-me uma coisa, como é que eu pude tratar os meus filhos desta forma, e quando vejo como é que eu me sinto quando alguém faz isso comigo. Porque é que tratar mal, gritar, dar uma palmada a uma criança é correto, quando, embora a palmada esteja cada vez mais, mas eu era daquelas que uma palmadinha pedagógica no momento certo fazia falta, era importante, e bater no adulto, gritar com o adulto, até um cão, não é aceitável. E aquelas coisas que de facto, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, porque achava, não conhecia a alternativa. Acho que começa e acaba tudo aí. Não conhecer alternativas, portanto, se eu não faço isto, então eu estou a ser permissiva e eles fazem o que querem. Tenho que o fazer e isso é que é o correto. Mas antigamente, e o meu pai que aqui está, ainda é do tempo em que os professores usavam a reguada e alguns até mais do que isso na escola, e não era porque fossem más pessoas, era porque acreditavam que isso era necessário. Foi como lá está, vão replicando os comportamentos e as metodologias, já há muita coisa nova, mas no terreno, no dia a dia, torna-se complicado. As pessoas não têm essa consistência para trabalhar da mesma forma e acabam sempre por cair na zona de conforto, que é o que sabem, que aplicam, e que naquele momento resulta, no curto prazo, ali na hora. Por isso dá-nos a ilusão de que funciona, não é? E a gente acredita, acha que ficamos todos contentes porque funciona, porque a criança parou, ou porque, pronto, naquele momento, aparentemente, a criança entendeu que estava a fazer algo errado. Sim, ela não entendeu que fez algo errado. Mas... Nós é que achamos. Mas parou com... Ela a seguir está a fazer o mesmo, mas nós achamos que naquele momento ela compreendeu. Mas parou com o comportamento desadequado. E também outra coisa que acontece com os castigos, com o autoritarismo, que vem depois a recompensa acaba por vir também muitas vezes. Quando temos uma atitude mais autoritária, acaba por acontecer depois, tipo, a culpa é também muito presente dos pais. Não sou bom pai, não sou boa mãe, não está a resultar, e começa a navegar por esses dois lados. Ou é muito permissivo, ou é autoritário, depois tem as recompensas. E eu também sinto uma coisa que me aconteceu com a Joana, a Sónia diz que resultados ilusórios, exatamente. Eu com a Joana, o que é que eu comecei? Eu com o Diogo era mais autoritária, só que fui daquelas mães que as coisas eram como eu queria, mas eu explicava o porquê. Portanto, há vários níveis de autoritarismo, eu não era daquelas mais profundas, em que faz o que eu mando e ponto. Não, eu sempre expliquei, se ele queria comer um repousado ou uma coisa antes de jantar, eu explicava o não, mas o porquê não. Só que com a Joana, quando eu comecei a usar os mesmos métodos, havia choques constantemente. Todos os dias, quase, a gente me chateava com ela. E então andava ali, umas vezes ia mais para o autoritário, depois começava a chatear muitas vezes, lá começava a ceder e lá ia deixando, tornava um bocadinho mais permissível, depois ela começava a esticar a corda e a abusar, eu virava outra vez mais autoritário e andava neste balancé entre o autoritarismo e a permissividade. E, como tu bem sabes, foi aquela necessidade, pois não, isto não está bem, não é isto que eu quero, eu preciso de ter uma forma de chegar à minha filha. Ela estava a crescer, ela acabou de fazer já este mês os 13 anos, portanto vinha aí aquela idade que para mim era extremamente temida, da pré-adolescência, e o que eu sentia uma grande necessidade era de conseguir uma maior conexão com ela, conseguir aquilo que eu chamo de amizade. Isto é um tema que causa assim um pouco de controvérsia, porque há muita gente que diz que os pais não são para ser amigos, são pais. Para mim, eu já chamo amizade quando a minha filha vem ter comigo para me contar o que é que se passa e quando tem problemas. Isso para mim já é ser amiga. Não preciso de ser a maior confidente dela, porque isso não acho que seja o meu lugar de facto. Mas eu sou aquela pessoa em quem ela confia e que ela própria diz: oh mãe, as minhas amigas não contam às mães porque vão ser castigadas. Eu sei que posso contar porque tu não vais ser castigada. O que não quer dizer que ela não saiba o que faz errado. E até porque eu estou a dizer uma coisa com alguma
frequência que ela já disse que irrita, mas do lado deve ficar a pensar, que é o famoso: o que é que tu podes fazer da próxima vez para que isso não aconteça e tudo. Ela não gosta. Cumplicidade é isso mesmo, Sónia. É essa cumplicidade que para mim já está no nível da amizade e que para mim é essencial, principalmente com crianças como é a minha Joana, aquele feitiozinho assim, temperamento forte, e hoje eles parecem ser cada vez mais assim. E que nós precisamos de criar, eu gosto dessa palavra, essa cumplicidade. Eu vou tomar nota dela porque não me lembro muitas vezes, mas gosto muito dessa palavra, dessa cumplicidade, que é tão importante e especialmente quando chega à parte da adolescência. Nós temos que ser as primeiras pessoas a quem eles vão recorrer se tiverem problemas. Não podem ser amigos. Que aí as coisas podem dar tudo. E lá está. O castigo, a permissividade leva à falta de confiança da criança, no medo relativamente aos pais. O autoritarismo é a questão do medo. Exatamente. Eles fazem o que a gente quer porque têm medo, porque sabem que vão ser castigados e depois, se tiverem problemas, não vêm. Não vêm e acabam por recorrer a quem na rua, que é um estranho que lhe dê esse apoio, né? E se for um apoio, uma pessoa de má fé, vai se aproveitar disso, porque a criança vai criar conexão ali, o jovem, e pode se meter em problemas sérios. E às vezes nem é um estranho, mas pode ser amigos que não são daquelas amizades que a gente quer para os nossos filhos, não é? Que os podem induzir a entrar em caminhos que a gente não quer. E cada vez mais está a aumentar essa questão das drogas, da adolescência, as drogas, o álcool, que também é uma droga. E antes disso também estão a aumentar muito o nível de depressão entre crianças e ansiedade, que é uma coisa assustadora. Assim mesmo, crianças com depressão, assim, por amor de Deus, uma criança, a depressão vem do quê? Da falta de esperança, no futuro, de sonhos. Como é que uma criança pode ter perdido a capacidade de sonhar? É uma coisa que me arrepia profundamente. E isto é duro, mas tem a ver connosco. Tem a ver com uma coisa que ainda hoje falava, hoje não, mas esta semana falava com uma mãe e que ela disse: "Pá, Sandra, foste dura", mas doeu porque eu senti que é verdade, que é: os nossos filhos amam-nos incondicionalmente, nós não os amamos, o nosso amor por eles não é incondicional. E nós, se calhar, a maior parte dos pais negam: "Não, eu amo o meu filho incondicionalmente". Sim, eu até acredito, mas será que o demonstramos? Será que não demonstramos muito mais facilmente o nosso amor quando a criança tem boas notas, quando é toda muito educada, quando é aqueles brincalhões super sociáveis e comunicadores, quando é boa no desporto? Quando vão de encontro aos nossos próprios ideais, O filho ideal, não é? Nosso ideal de filho, não é? Tipo, quando idealizamos realmente que a criança tem aquele comportamento, aí mostramos o nosso amor. Quando não mostramos, por vezes até passamos muito tempo a dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas será que a criança será que a criança está a interpretar isso como amor, como amor mesmo? É porque as crianças a questão é mais do que a interpretação, é que se sente amado. E eu posso deixar já aqui um desafio, que é vocês perguntarem aos vossos filhos esta noite, quando os forem deitar, ou amanhã, se já os deitaram hoje, se eles se sentem amados. E às vezes a resposta não é positiva. E eu acho que isso nenhum pai gosta de. Que nós achamos, é a nossa maneira de amar, de preocupar-nos com os nossos filhos, é pôr as regras e ter. Porque nós queremos que eles sejam adultos responsáveis, não é? Equilibrados, tudo, que sejam aquelas pessoas que, como nós idealizamos, o melhor para eles. A questão é se a forma como estamos a fazer, se é realmente ideal aquela que eles interpretam da melhor forma. Porque a outra frase que eu adoro é: as crianças são excelentes observadoras e péssimas intérpretes. E elas estão a observar, mais do que estão a ouvir, estão a interpretar a maneira delas. Exatamente. Não basta dizer eu te amo, temos que olhar nos olhos das crianças, temos que estar juntos, temos que mostrar isso, estar a ouvi-la, dar atenção plena. Nós já temos imensas ferramentas que vamos partilhando,
se não for assim, a criança não vai interpretar como... Mas estamos a dizer, acabou, são palavras, vai ser a interpretação dela. Temos mesmo, essa é uma questão, e o que nós definimos arte consciente educável é sempre nesse sentido, da empatia, da consideração, de sermos firmes e gentis ao mesmo tempo. Porque a criança precisa também de regras, elas sentem seguras, mas há maneiras e maneiras de trabalhar isso, de se colocar essas regras. Aliás, nem somos nós que colocamos essas regras, nós construímos em conjunto com a criança. Exatamente. Aqui em casa tem funcionado já há algum tempo. Por vezes há uma questão ou outra, também as crianças vão mudando de fases, não é? Claro, estão sempre a mudar. Tem uma na adolescência agora, uma que vai para o 5º ano. Está quase na pré-adolescência, então, porque a menina realmente vai à frente. Então eles vão mudando de fase, depois tem todas aquelas hormonas no normal do crescimento de cada criança, as suas fases. E é importante, essas ferramentas têm sido úteis em cada fase, cada criança. Por vezes é preciso refazer as regras, porque o que foi refazer em conjunto as soluções para os desafios, porque o que fazia sentido há um ano atrás já não faz sentido esse ano. Portanto, mas isso há uma coisa que eu acho que eu ouvi até recentemente, que adorei, que é a reunião familiar. Acho que se nós nos sentarmos à mesa, conversarmos, perguntar aos nossos filhos o que é que eu faço que te irrita, que tu não gostas, e que, por exemplo, da minha filha dizer, quando eu lhe perguntei, dela dizer, não gosto quando tu me estás a sempre perguntar o que é que eu posso fazer melhor. Assim, peço imensa desculpa, mas essa eu vou continuar a fazer. Mas há tantas coisas que eu tenho a certeza que se eu fosse hoje a mãe que eu era há uns anos atrás, ela ia ter outros tipos de respostas, porque ela se lembra de apanhar aquela palmadinha pedagógica, e ela levou muitas, em pequenina, lamento imenso, mas era aquilo que eu estava a fazer o melhor que eu sabia, não é? Eu tenho a certeza que ela me iria dar a dizer outras coisas. E quantas vezes os pais não estão a falar com os filhos, a olhar para o telemóvel e eles sentem que não estão. A gente às vezes até consegue estar a ouvi-los. Eu, por acaso, tenho dificuldade, mas falar com eles, conversar, o que é que tu gostavas que eu fizesse mais, o que é que nós podíamos fazer melhor, isto é tão importante. Sentarmos à mesa em família e perceber os pais dizerem o que é importante também, não é só dos filhos para os pais, mas os pais dizerem assim, olha, eu não gosto quando tu te comportas assim, porque por trás do mau comportamento está sempre um pedido de ajuda da criança. Alguma coisa não está bem, ou ela não está a saber lidar com o que sente, ou porque ela está de alguma forma, às vezes, revoltada contra aquilo que sente dos pais, aquela tal falta de amor que nós às vezes não achamos que estamos a amar, mas eles não estão a sentir-se amados. Isto é muito importante fazer isto com alguma regularidade. E aqui está a cortar, não? Aqui para mim não. Não? Pronto. Eu estou a ver aqui a bloquear. Tem essa questão também de estar à mesa, olhar nos olhos. Nós podemos perceber coisas muito sutis nessa relação. Só conseguimos perceber o comportamento. Aqui nós temos a oportunidade de estar atentos à reação das crianças. Se estamos a falar com ela, com a criança ou com o jovem, e ele não desviar o olhar, não olhar para os nossos olhos, se calhar está a sofrer algum tipo de abuso ou bullying. E nós só conseguimos perceber isso quando estamos de fato com eles. E quando temos essa rotina, esse hábito, e conhecemos muito bem as reações deles. Porque se a gente não senta, não conversa, não nos olhos, não vamos perceber esses comportamentos mais sutis. E aqui podemos evitar, prevenir grandes problemas nessa situação. A criança pode sofrer bullying na escola, algum tipo de abuso, seja o que for, ou ter se metido em alguns sarilhos. E nessa conversa, estarmos na mesa, se falarmos com ela, ela desviar o olhar, abaixar a cabeça, pode ser que está a ter alguma situação. É para estar atento. Pode não ser, mas é um sinal para estarmos atentos e ver até que ponto isso realmente acontece com frequência ou só naquele dia, porque tem alguma coisa e não quer falar, pode acontecer. E depois, se ela tem esse hábito de estarmos todos a falar, se nós partilharmos o que sentimos, elas também, mais facilmente ela vai se abrir conosco quando tiver um problema. Claro. E aqui é a magia, e é o que temos que... A educação tem que ser pensada a longo prazo.
temos que ver Aliás, a educação positiva é um trabalho a longo prazo, embora possa ter resultado, tenha resultados a curto prazo, mas é um projeto, mas ter um filho é um projeto a longo prazo, não é a curto nem a médio, não é? E a educação positiva é exatamente isso, trabalho a longo prazo. Exatamente, é importante essa conexão, porque os nossos filhos vão confiar em nós e vamos evitar muitos problemas, e se nós pensarmos mesmo a longo prazo. Está a ficar. Estavas a falar disto, continua. Olha, já só apagou tudo aqui o meu computador, já não vejo Foi? nada. Isso Então, vai para já voltar. estamos-te a ouvir. Quer Eu dizer que vou, daqui a bocadinho vou ficar sozinha. acho que eu vou sair e vou voltar a entrar. Espera lá um bocadinho. É? Então, Está a ver? Não. estou, realmente congelaste, mas para já Pronto. ainda te vejo. Se eu cair, não te preocupes, que eu estou bem. Não te magoas. No gol. Mas se nós começarmos a pensar no longo prazo e para o futuro ser diferente, temos que começar a atuar agora, já nesse momento. O custo de não fazermos agora é muito alto. A questão é essa. A Temos questão que é pôr na que os nossos filhos hão de ficar, hão de passar pela adolescência, não é? Obrigatoriamente, e isso é extremamente importante. Nós conseguir darmos, deixá-los voar o suficiente para ganharem força para quando chegarem a essa idade eles serem capazes de tomar as melhores decisões e de decidir pela própria cabeça. É naquela altura em que eles deixam de olhar para nós como referência, eles começam à procura da sua própria identidade e muitas vezes se afastam de nós. Não é por eles não gostarem, faz parte de criar uma identidade separada dos pais, mas é naquela altura em que eles poderão ir à procura de conselhos, de apoio fora de casa, se eles não tiverem à vontade para partilhar a tal cumplicidade que a Sónia falava em casa. Boa noite, Nanda. E é nesse sentido mesmo, de desenvolvermos também mais uma vez, fazermos algo diferente significa desenvolvermos nas crianças. Aliás, a promessa a nossa proposta na arte consciente educar, e que é a proposta de disciplina positiva, é exatamente isso, é criar adultos que sejam responsáveis, autônomos, que sejam empáticos, que veem a felicidade no ser E não mais no do que ter. não é? Portanto, E a tal inteligência emocional que cada vez faz mais falta e começa a ser muito mais valorizada do que um canudo cheio de cursos, cheio de altas notas. Mas depois onde é que fica a parte emocional? Como é que as pessoas lidam com os chefes, com os colegas? Isso é cada vez mais valorizado. Isso já é neste momento. Os nossos filhos que ainda são pequenos, quando chegarem ao mercado de trabalho, chegar à altura deles de saberem trabalhar e saberem lidar com este mundo tão competitivo, a inteligência emocional é cada vez mais um fator de diferença. Portanto, isso acho que é daquelas coisas que é obrigatória nós, neste momento, começarmos a cuidar dos nossos filhos para que seja muito mais fácil eles, quando chegar a vez deles, eles já terem estar desmistificado. Neste momento ainda é um bocadinho um mito. Quantos de nós, adultos, sabemos lidar com as nossas emoções? Eu sou daquelas que não sabia. Eu explodia. Eu reagia. Se me chateavam, eu com eventos de injustiça, se alguém for injusto para mim, se alguém me faltar ao respeito, eu neste momento já começo a ser melhor, mas eu lidava muito mal com isso. Aquelas coisas que é falta de inteligência emocional. Por muito que a gente acha que estamos a ser muito, muito francos, porque aquelas pessoas que escondem se calhar estão a ser falsas. Mas nem uma coisa nem outra é positiva. Não. E os pais é a primeira linha, é o primeiro mestre da emoção dos filhos. Por quê? Porque nós não precisamos ter conhecimento nisso, mas as nossas reações, como eles nos observam mais do que aprendem com o que nós falamos, eles estão a nos observar o tempo todo a interpretação dele. Já falamos que são maus intérpretes e bons observadores. Mas não adianta nós falarmos, tem que ter calma, tem que respirar, mas depois no trânsito começamos aos berros com o senhor que fez faróis e buzinou. Eles aprendem mais que nós. Nós temos na linha da frente, a primeira linha da inteligência emocional começa em casa. A maneira como nós falamos, exemplo?
como nós enfrentamos Sempre isso, em casa. a escola também já não ignora completamente esse aspecto. Portanto, nós temos que fazer nosso trabalho em casa. E os professores também podem Mas fazer. mesmo que a escola não ignorasse, o trabalho começa sempre em casa. Começa As sempre. crianças até chegarem à escola, sem contar com a pré-primária, essas coisas, já estão com quase 6 anos. Portanto, o exemplo começa sempre em casa. É bom que a escola comece um dia, esperemos, que comece a trazer esse tipo de conteúdo. Mas o exemplo, primeiro, é sempre em casa. E também o professor que também é pai, muitas vezes é pai e mãe, né? Muitas vezes e bastante, também podem fazer o mesmo com seus alunos. Claro que sim. Tá certo que são muito mais crianças do que o próprio filho em casa. Mas ela está a primeira coisa muito simples é nós regularmos, controlarmos as nossas atitudes, as nossas emoções, para servir de exemplo para as crianças, por exemplo. E quando falamos de uma maneira mais calma, podemos ser firmes, fazer aplicar as regras criadas por eles, que isso aqui é outra ferramenta que nós desenvolvemos bastante. Criadas em conjunto. Em conjunto. Exatamente. Com opções limitadas ou não. É fundamental isso. Mas quando nós levamos a eles se responsabilizarem pela escolha que fizeram, não é por castigo, é de uma maneira gentil. Olha, tu escolheste isto. A tal autorresponsabilização, aquela tal diferença entre o castigo e as outras ferramentas que a gente também tem que falar aqui um bocadinho, porque afinal estamos aqui a desafiar os nossos seguidores de que é que podem fazer em vez do castigo, mas a questão é e agora perdi a linha de raciocínio. Estamos a falar de autorresponsabilidade. Exatamente. Exatamente. E que é a questão de quando nós castigamos uma criança, nós somos os maus da fita. Nós é que somos maus, não vale a pena. A criança não sente, não percebe que ela está a ser castigada porque ela fez algo errado. E isso eu ainda não conheci nenhuma criança que o assumisse. Eles reconhecem em si que nós que às vezes que até fizeram alguma coisa errada, mas não vão pensar no que é que podem fazer melhor. E enquanto na educação positiva, na arte consciente de educar, a criança é levada a assumir responsabilidade pelos seus atos, é levada a pensar no que é que pode fazer da próxima vez. Isso é uma coisa que na educação tradicional não é feita. A Nanda diz aqui, até no pré-escolar, o exemplo vem de casa. Bem sempre, eu só usei o primeiro ano porque, pronto, aquele em que todas as crianças estão, nem todas andam no pré-escolar. O exemplo vem sempre. A educação é dada pelos pais, sem dúvida. Embora aqui só acrescente uma coisa, é que os pais, e há muitas crianças que não têm educação em casa, e isso não quer dizer que os professores não possam fazer diferença. E eu vou dar aqui o exemplo que tenho aqui ao meu lado, que é o Evandro. O Evandro é um professor que está a trabalhar com crianças de risco e tem resultados muito bons e diferentes. Porquê? Porque ele não usa o castigo, ele não expulsa crianças da sala de aulas, ele não manda recados para os pais e, apesar disso tudo, ao contrário daquilo que a maioria dos professores faz, ele também tem muito melhor comportamento na sala de aulas do que têm os outros professores. Não é verdade, Evandro? É verdade. A minha primeira abordagem é criar conexão com eles. Empatizar, ter consideração pelo que sentem e em conjunto construirmos uma série de atitudes para podermos executar as nossas tarefas, o que temos que fazer, mais chatas ou menos chatas. Temos que fazer certas coisas e em conjunto fazermos isso bem e eles assumem essa responsabilidade. E aqui a questão que a gente vai falar dos jovens procurarem ajuda nesse projeto que é a Tua Música Entre Nós, que é com jovens em risco dentro de uma escola. Tem jovens do quinto ao nono ano, que vai até, como é uma escola problemática, tem gente e os cuidados acima do normal, sim. Com 15, 16 anos. E esses jovens, eles sentem a vontade para ir à nossa sala do projeto, que é dentro da escola, para falar coisas comigo que não falam com os professores, não falam com os pais, porque vão ser castigados, vão ser punidos, ou simplesmente ninguém vai entender o que estão a sentir, isso é frescura, isso é whatever. E vem desvalorizado. Exato. Eu tenho essa consciência e ainda bem que eles vêm me procurar. Visto, claro que depois eu partilho, temos lá uma equipa multidisciplinar, partilho na escola o que se passa com os alunos, de uma maneira que também, para não quebrar essa confiança deles em mim, mas para criarmos aqui uma forma de ajudá-los, apoiá-los. Mas, como foi comigo, podia ser com um estranho na rua, ou os próprios colegas, que eles próprios andam a trocar
calmantes que alguém traz da casa, que tirou da mãe escondido, partilhar esse tipo de coisa, remédios, portanto, Medicação, comprimidos. medicação controlada que anda a partilhar porque foi na mala da mãe, tirou, quer dizer, é isso que temos. Se os nossos filhos não têm confiança para falar conosco, vão procurar soluções fora. Alguém que lhes dê atenção, que lhes dê. E Olha, uma aqui, boa noite à tua tia, que ela está a ver. Boa noite, Cláudia. boa noite, tá tudo bem? Estás congelado de imagem, mas a gente ouve-te. Tá, já tá ficando de novo congelado tudo. Mas a questão passa mesmo por aí. E por que eu tenho esses resultados, essa confiança, tanto no primeiro ciclo básico, como nos outros, nas AECs e ATLs? Porque realmente eu dou espaço para a criança. A criança é o tempo todo controlada, regras. Uma criança de 7 anos não decide nada na vida dela, não Exato. é? E aqui eu dou espaço, embora seja sempre com... Olha, falou da minha tia, baixou o santo aqui do brasileiro, e diz a palavra dizer basilar, balizar as coisas para a criança, não. Das opções limitadas, não é? Opções limitadas no conteúdo que temos que desenvolver, mesmo na questão do comportamento, e isso anda muito bem, porque eles sentem que pertencem, que se avançam, o que eles estão a fazer é Eu acho que, importante. acima de tudo, eles sentem que são respeitados, não é? Isso faz toda a diferença. E assumem a responsabilidade do seu processo de desenvolvimento. E do seu comportamento. Sentem relevante. E do seu comportamento. Isso envolve tudo, né? Desde o aprendizado até o comportamento. E quando fazem asneira, porque fazem asneira, são crianças em desenvolvimento, eles reconhecem e eles próprios, ok, já sei o que eu tenho que fazer, eu fiz asneira, a consequência vai ser essa, tá tudo bem. Não sentem, não estão a culpar ninguém, não estão a responsabilizar ninguém por aquela situação, por aquela consequência. Porque eles sabem que partiu, ele é o responsável daquele resultado que teve. E isso tem funcionado bem. Mesma coisa com os filhos, mesma coisa acontece com os meus alunos, mesma coisa acontece em casa com os meus filhos. Estava a dizer aquela coisa da Joana dizer o que não gosta, o que gosta, não é? Sim. Eu tenho 3 em idades diferentes. Não, tu tens 5. Os 3 estão mais próximos, as outras 2 já são mais velhas, não é? Já não estão a morar contigo. Isso é um dilema. Umas atitudes que uns gostam, que os menores gostam, a mais velha já não curte. Então, exatamente. Os 3 mais novos é que ainda vão sendo. Os outros, eu adoro isso que o pai faz. Desde as brincadeiras na hora da refeição, as piadas. E falar com os amigos. Os pequenos adoram que eu meta com os amigos deles. Os amigos adoram. Também já trabalhei com eles. Já a mais velha fez eu prometer, que ela foi pro 10º ano, que eu não ia na escola dela fazer projeto nenhum na escola dela. Nem que me convidasse para desenvolver projetos, eu não podia ir para aquela escola. Porque até o 9º ano ela foi perseguida, porque eu estava sempre sem fazer projetos nas escolas que ela passou. Já não é piada o pai aparecer para os amigos. Exatamente. Olha, temos aqui uma pergunta da Sof, não sei se é Sofia. Boa noite. Se puderem, que livros aconselham para desenvolver a educação positiva, que contenha também a prática da questão? Sofia, Sof, não sei. Há um livro fantástico. Foi o primeiro livro que eu li, sugestão do Evandro. Nós até já tivemos o escritor desse livro aqui numa live nossa. Se quiserem procurar na nossa página. Com convidados aqui. Exatamente, já este ano. Que é Educar pela Positiva. Estou a dizer bem, não estou? Do Nuno Martins. É muito bom. Foi aquele livro que me fez mudar a minha opinião em relação à educação positiva, além depois do acompanhamento que tive com o Evandro, mas foi realmente começar ali. Ele explica muito bem, tem imensas técnicas que às vezes nem todas são assim tão fáceis de praticar quando não há um acompanhamento, mas já é um princípio fabuloso mesmo. Ele contextualiza a situação da educação tradicional com a educação... Exatamente. Dá muito prático mesmo. imensas dicas, partilha casos reais. Nesse livro é um bom começo, uma boa entrada para a educação. Ótimo. Que nós chamamos de arte consciente de educar. Exatamente. Nós gostamos de dar um nome nosso, ser diferentes. Eu queria aqui também acrescentar aquela questão de, então, se nós não castigamos, o que é que fazemos? E acho que há um passo, primeiro, que qualquer outro, que é, acima de tudo, não reagir àquilo que a criança fez.
àquele comportamento. E isso começa por nós. Eu por mim falo. Como eu já disse, Sónia diz que já comprou. E que tal, Sónia? Já começou a ler? O que é que diz? A gente tem que pedir ao Nuno aqui uma comissão. mas eu acho muito bom mesmo. Eu acho que aqui, voltando ao que eu estava a dizer, e não perdi desta vez o fio à meada, que é o parar de não reagirmos. O contar até 30, aquelas técnicas que a gente dá, os 30 segundos. Não é o ficar a contar. Isso a mim não me servia de nada. Mas, se calhar, o afastar. Assim, olha, desculpa lá, eu neste momento... Até dizer, eu amo-te demasiado para neste momento estar a falar contigo sobre aquilo que tu fizeste. Ou para entrar em discussão. E respeitar-nos mutuamente, que a arte nos sentido de passa começa e acaba no respeito, e se for preciso vamos para o quarto, vamos para a casa de banho, vamos fazer alguma coisa, ouvir uma música, mas conseguir acalmar. E isto não é esquecer, não é ignorar o comportamento errado da criança. Isto é deixar, não reagir, não estarmos, porque nós não somos todos iguais, mas eu falo por mim, porque me chateava, porque gritava, porque a castigava, nem ouvia, e é importante nós primeiro estarmos todos calmos, para depois então conversarmos. O que é que se passa? Porquê é que tu estás a fazer isso? Porquê é que tu fizeste aquilo? Perceber o porquê da criança. É claro que os mais pequenos não vão saber perceber, mas isso é aquela parte também, e aí vou fazer publicidade ao nosso livro, que é gratuito, o Beabá das Emoções, em que também ajudar a criança a identificar o que é que sente, a dar nomes, a lidar aqueles primeiros passos para lidar com o que eles sentem. Mas os mais crescidos eles já sabem falar e às vezes não foi criada ainda aquela ligação connosco, mas se nós começarmos a mudar a nossa postura, eles vão também começar, porque o comportamento deles só vai mudar quando nós mudarmos a forma como lidamos com eles. Não se iludam a pensar que é o contrário. Não há varinhas de condão, varinhas mágicas que vão de repente chegar aqui e o vosso filho vai se transformar e vai passar a portar bem. Isso não existe. Isso é logo. E aqui... A Sónia diz que também já descarreguei. Feedback, já deu, Sónia? Já nos disse o que é que achou? Eu acho que não, ainda não recebemos assim nenhum. Gostávamos de saber se já pôs em prática os exercícios, como é que era? O Emotional Zap. Se quiserem, a gente depois pode aqui deixar nos comentários o link para baixar o livro, é gratuito, como eu disse. Agora cortei-te a palavra, ias dizer alguma coisa, Pedro? Agora quem perdeu foi eu. Cortou o Estávamos a falar aqui no lidar das emoções, a falar com as crianças. Quando temos alguma dúvida, só pensarmos em nós. Como é que nós gostaríamos? São adultos pequeninos. É pensarmos que nós, quando estamos irritados, vale a pena alguém vir dizer calma, só nos deixa mais tarde. Eu odiava que fizesse isso. Não, é impossível tentar racionalizar alguma coisa com alguém que está irritado, está emocionalmente alterado. É impossível. Nós adultos não conseguimos. Ficamos Como mais... é que uma criança pode conseguir? É verdade. Exatamente. Basta olharmos para nós aqui e vamos ter logo a resposta. Também não gostamos que nos chamem a atenção de maneira desrespeitosa. Os nossos patrões nos chamam a atenção em frente dos colegas, por exemplo, ficamos irritados. Por que a criança havia de ser diferente? É mesmo isso. Se sentir desrespeitado, humilhada quando damos a raspanete na frente de toda a gente. Então, também é olhar um pouquinho para nós, o que eu gosto, o que eu não gosto, se calhar também ali. Portanto, passa por aí também. E aqui, já, de certa forma, já estamos a desenvolver as bases aqui da disciplina positiva e da arte consciente. Exatamente. Já falamos em firmeza e gentileza, é possível ser firme e gentil, conectar antes de corrigir. Temos que nos acalmar para depois fazermos conectar com a criança de maneira já sóbria, que ele também vai sentir a sobriedade da nossa voz, vai começar a abrandar também. Exatamente. E aí podemos discutir ou conversar, racionalizar aquela situação que aconteceu. E chegarmos aqui depois às ferramentas, a consequência, esse tipo de coisa toda. Os resultados a longo prazo é pensar realmente, quando escolhemos ter um filho, temos a nossa missão de vida realmente é educar os nossos filhos. Não podemos deixar nós só podemos dar aos nossos filhos o que temos. Se estivermos mal, obviamente que não vamos conseguir. Que era o que me acontecia a mim. Dar o melhor para eles. Eu não estava bem, eu chegava a casa irritada, cansada, porque tinha um emprego que eu era bancária, tinha um emprego que não me realizava em nada. Eu chegava a casa e eu não tinha paciência para o meu filho.
E eu tive que começar a trabalhar em mim e, com muito orgulho, deixei de ser bancária em dezembro de 2020. Portanto, consegui, 27 anos depois de entrar, praticamente, faltavam 14 dias para completar esses 27 anos, mas consegui deixar aquele emprego que não me fazia realizada em nada, não tinha nada a ver comigo. Portanto, isso é daquelas coisas que foi um trabalho ainda longo, mas que eu fiz comigo mesma, porque eu precisei de resolver todas as coisas que eu tinha cá dentro. Eu cresci sem nenhuma autoestima, sem nenhuma autoconfiança. Eu vinha dar de chupar a um banco, tem tudo a ver, não é? Portanto, todas estas coisas que nós às vezes achamos que está tudo bem, porque é mais fácil fazer de conta que não vimos aquilo que não está bem connosco do que enfrentar as coisas. Porque dói enfrentar. Mas há uma frase que eu adoro que é: vai doer como nunca para não doer nunca mais. Isto é algo que é possível. Custa, sim, mas foi a melhor coisa que eu fiz para mim e para os meus filhos. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era. Eu, neste momento, sou a mãe que a minha filha tanto precisava. Já não fui a tempo, meu filho já tem quase 24 anos, portanto, com ele já não vou poder alterar muita coisa, mas com ela ainda fui a tempo de criar a tal cumplicidade que ela tanto precisava antes de chegar àquela idade mais crítica. Eu trabalhei em mim. Eu mexi nas minhas feridas, as coisas que eu trazia do meu passado. Custa, mas é a melhor coisa, porque os nossos filhos merecem a nossa melhor versão. E dificilmente nós, ou não conseguimos, não é possível, nós conseguimos dar o nosso melhor quando as coisas estão cá dentro, magoam. A gente pode fazer conta aquela que não as vê, mas são feridas que estão lá. E aqui, só antes de continuares, desculpa, Evandro, a Sof diz, sim, por favor, se possível, deixem o link, tenho uma piolha de 19 meses, começar desde cedo. Sof, estou a pôr já aqui, nos chats, nos comentários, acho que já está, confirmo depois se viu, que eu depois tenho medo de me esquecer, portanto, assim, já fica. Cá o link. De uma maneira muito simples e clara, o comportamento, nós começamos a dar o melhor para os nossos filhos quando cuidamos primeiro de nós. De maneira simples e clara. A nossa primeira ação enquanto pais é estarmos bem para podermos dar o melhor aos nossos filhos. E se o comportamento dele é desadequado, é o reflexo do nosso comportamento. Observem exatamente os exemplos que estão a dar, a maneira que estamos a comunicar, se estamos a ser assertivos, positivos, se estamos a ser respeitosos, vão perceber que o problema começa em nós. E uma das coisas mais importantes, o primeiro passo mais importante que podemos dar, o primeiro passo, é mesmo cuidar de nós. Isso lembra-me aquela história da aeromoça hospedeira de bordo. A regra no voo da aviação, quando há algum problema, que cai as máscaras, o oxigênio, isso tudo, a primeira pessoa que as hospedeiras vão cuidar, vão pôr em condições, são elas próprias. Não, nós é que temos que pôr a nós mesmos, porque as máscaras caem do teto, e nós temos que pôr a nós mesmos antes de pormos aos nossos filhos. Antes de pôr os nossos filhos, porque como que vamos cuidar dos nossos filhos se nós não estamos? Então, nós cuidamos de nós em primeiro lugar, parece egoísmo, mas não é. Isso parece contra-intuitivo, mas nós primeiro temos que estar bem para poder socorrer os nossos filhos. Exatamente. E é nesses princípios que assenta o coaching parental, a mentoria que nós temos para os pais, que é trabalhar tudo isso, não é só aquela questão que muitos chegam até nós porque querem ajuda quanto ao comportamento porque meu filho faz isto e faz aquilo, ele passa por nós. Obviamente que na mentoria trabalhamos ferramentas para trabalhar as crianças, mas tudo, o trabalho primeiro começa em nós. Até porque no nosso curso temos dividido em partes, que é dentro do módulo tem da mãe para mãe, que é para ela, da mãe para filho, depois para a família toda. Portanto, começa aqui a primeira pessoa a resolver questões, a aprender as ferramentas, a aplicar a ferramenta, a auto-aplicar. É a mãe, é o cuidador, né? Nesse caso a mãe, o pai. A maioria das vezes são as mães que nos procuram. Exatamente. E é uma metodologia, não é um curso, é uma metodologia. É um percurso que é percorrido e é em comunidade.
que sabe muito melhor do que quando estamos sozinhos, porque todos nós já passamos pelas mesmas coisas, temos as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, e quando há essa comunidade, esse sentido de comunidade, é tão mais fácil quando estamos juntos. Quantas vezes a gente se sente culpadas porque batemos no nosso filho, porque gritámos, porque a criança foi dormir para a cama e a gente não conseguiu aquela tal conexão com eles. E sentimos tão culpadas. E sentimos a pior mãe dos mundos, às vezes. Porque isto aconteceu comigo. E a verdade é que não acontece só connosco, acontece com tantas outras mães. Sentirmos apoiadas faz muita diferença. E aplicar a metodologia, depois a partilhar essa metodologia, o que resultou, o que não resultou, as nuances que cada um tem que fazer na metodologia para adaptar a sua realidade. É fantástico. Depois essas partilhas, se calhar isso vai resultar melhor aqui comigo, que funciona. É fantástico. É muito bom. Olha, a Sof diz que tem que sair e recebeu, foi recebido, muito grato. Infelizmente tem que sair, mas amanhã espero ver a continuação. Tudo bom para vós e para todos. Obrigada, Sof, também para vocês, para a sua filhota. Tudo bom para vocês também. E esperamos vê-la aqui nas próximas. Diz a Sof que a partir da semana também estaremos a fazer lives. A Sof não só. Vamos começar a fazer à quarta e ao sábado também. Agora, 2 vezes por semana. Há muitos pais que não conseguem acompanhar-nos à noite, porque com crianças então é normal, não é? Porque ainda estão a deitar, ou porque entretanto há coisas para fazer, mesmo depois deles se deitarem. Então nós vamos começar a fazer também ao sábado, portanto contamos com a vossa presença. Este próximo sábado vai ser às 15 horas e vamos falar de falta de paciência. Será que há aí quem perca a paciência ou era só eu? Olha, a Sof diz, top, virei. Obrigada. Contamos consigo. E será que era só eu que perdia a paciência com a minha filha, que chegava à casa que ele já não aguentava mais, eu só lhe pedia, Joana, por favor, a mãe está tão cansada. Tenta estar um bocadinho mais calma hoje. Mas a falar com uma criança de 4, 5, 6 anos, era complicado. Muito complicado. Está bem, mãe, eu vou ficar calminha. Portanto, vai ser o nosso tema do próximo sábado, que esperemos. Diz a Margarida, sábado, às 15 horas, encontro marcado. Vamos falar aqui um bocadinho deste tema. E eu sei que não sou a única, até porque nós fizemos recentemente uma espécie de sondagem entre muitos dos pais que nos seguem e que tínhamos 3 opções, se eu me lembro, que era o gritar, o perda de paciência e havia outro... Quero ter mais tempo. Acho que eram esses 3. E de facto, o gritar e a paciência. Olha, o Carlos, temos cá um homem. Carlos, se o Evandro a sentir-se sozinho, a paciência é um bem escasso. Cá em casa é. Portanto, é isso que nós vimos trazer, mas ainda temos aqui uns minutos, acho que, não sei se querem fazer perguntas em relação a esta questão do castigo. É claro que a gente não pode estar aqui, não é aqui numa hora que nós vamos dar as ferramentas que são alternativa ao castigo, mas elas são muitas. Nós já falámos imensas nos nossos vídeos, mas se quiserem saber mais também mandem-nos mensagem, eu deixei aqui nos comentários, afinal o que é que podem fazer, que ferramentas. Temos uma que toda a gente diz que adora, que é o quando então, não é quando ou se então fazes, não é nada disso, é o quando então, todas as mães, é das mais fáceis de aplicar e as mães costumam dar um reporte fantástico, resulta, porque, por exemplo, a consequência parece simples, mas não é, é muito fácil de se tornar um castigo. E gera confusão. É mais difícil de aplicar, mas existem muitas ferramentas, de facto. Sim. As perguntas poderosas são fantásticas. Por isso é que eu hoje quis deixar aqui aquela primeira, que é o tentarmos acalmarmos antes de castigarmos o nosso filho, antes de reagirmos, de fazer o que quer que seja, ou quando a criança tem um mau comportamento, ou quando até responde torto, para quem eventualmente possa não ter ouvido, que eu adoro, eu amo demais
para estar aqui a discutir contigo, ou para reagir, ou para fazer aquilo que eu neste momento me apetecia fazer. Às vezes, esta sinceridade acho que é muito importante também. Nós dizemos o que é que sentimos e não tem mal dizer, eu neste momento estou muito zangada contigo e como se calhar ia fazer alguma coisa que me arrependesse no espécie de gritar, porque a gente depois arrepende-se, não é? Portanto, eu vou-me acalmar primeiro, gente, vamos os dois acalmar e depois conversamos com calma, pode ser? Isto para mim é o princípio dos princípios, que é importante nós conseguirmos fazer. E sendo coerente com o que nós estamos sempre a partilhar aqui com a nossa audiência, quando expressamos os nossos sentimentos e como a criança aprende mais com o que nós fazemos, o que nós falamos, pelo nosso exemplo, estamos a dizer à criança que ela pode confiar, pode se sentir segura para partilhar o que sente também. Exatamente. E é um trabalho gradual, consistente. Dos dois lados. Exatamente. Sim. Porque lá está, estamos a dar o exemplo. Sempre. Não há outra forma. É mesmo, começa e acaba aí a questão do respeito e do exemplo. Tudo aquilo que nós fazemos em casa eles vão repetir. E se nós gritamos com eles, como é que depois podemos exigir que eles não gritem connosco? Que raio de justiça é essa? Não é? Eu que sou tão sensível às injustiças, demorei tanto tempo a perceber como isto era injusto. Como é que eu ralhava com a minha filha? Olha a Teresa! Minha amiga Teresa Fernandes, que tem uma filha com, já não sei, 18? Já não sei, Teresa, que idade é que tem a Terezinha? E que tem dado também umas boas dores de cabeça. Mas foi aquelas coisas que eu demorei muito a perceber como é que era injusto quando eu ralhava com a minha filha. Por ela gritar, se eu gritava com ela. Posso partilhar uma dinâmica aqui que os pais podem fazer com os filhos? Não estás a perguntar, para não? Sim. Eu não vou responder essa pergunta. Tá, mas sim ou não? Não. Olha, uma coisa que podem fazer com os filhos é trocar os papéis. Troca os papéis. Olha, hoje tu és a mãe. Lá. Hoje tu és a mãe. E se calhar ela vai replicar como que a mãe fala contigo. O pai, vão perceber exatamente o que eles interpretam das nossas atitudes. Exatamente. É divertido. Uma brincadeira tão com os mais pequenos pode ser super divertido e super... estava a falar a palavra em inglês. É claro, não vai ser tão divertida porque se levarmos para o lado, se não tivermos a analisar com consciência, vamos levar para o lado da brincadeira mesmo. Mas se for uma brincadeira com propósito, se calhar vai doer um bocadinho. E percebemos mas é importante nós percebermos. E vamos perceber a interpretação da criança relativamente ao nosso comportamento. O que nós dizemos que a criança é excelente observadora e péssima intérprete? Se calhar a gente acha que está a passar alguma mensagem positiva, mas afinal de contas vamos perceber o ela lado está a interpretar de outra maneira. Exatamente. Pois contem-nos. Porque a gente só consegue mudar aquilo que tem consciência que está a fazer errado. Não é? No outro dia falávamos das comparações, que é um grande erro que muita gente faz com o melhor das boas intenções, e havia uma mãe que pôs um comentário e critica, mas como é que é possível? E hoje em dia, com tanta informação, e porque é que não aprendem a fazer melhor? Eu acho que isso também é um pouco injusto, porque quem faz achar que está correto. E até o dia em que perceber, ou puser isso em causa, que se calhar isto não está bem, ela não vai procurar outra coisa. Não vai procurar uma alternativa. Eu, quando faço algo a pensar que estou certa, eu não vou à procura ver, será que eu estou a fazer bem? Não, eu acho que estou a fazer bem. Eu, quando comparo, ou nunca fui muito comparar, mas quando uma mãe compara os filhos, tu devias ser mais como o teu primo. Ela acha que está a incentivar o filho ou a filha a ter o comportamento do filho. Não está, mas ela acha que está. Portanto, ela não vai mudar porque acha que está a fazer algo correto. Para nós percebermos o que é que estamos a fazer mal, temos que perceber e temos também, lá está, ouvir aos nossos filhos. Seja numa reunião de família, com os mais velhinhos, seja com os mais novos, a fazer essa questão da troca, que eu acho que pode ser giríssimo. A minha já não tem idade para fazer isso em casa, mas com os mais pequenos eu acho que pode ser um divertido e também, às vezes pode doer, se ouvirmos alguma coisa que não gostam, que não vamos gostar, mas enriquecedor no sentido em que vamos perceber a visão dos nossos filhos e o que é que realmente estamos a fazer mal. Só antes de acabarmos, que já está quase no fim, só completando a informação da comparação. Quando comparamos, fazemos o melhor,
aprendemos e que estamos a fazer o melhor possível para as crianças, para estimular os nossos filhos a mudar o comportamento ou melhor, estudar. Mas no fundo estamos a dizer para a criança, a interpretação dela vai ser que estamos a dizer a ela que ela não serve. Aquela criança não é boa como é, que ela tinha deveria sido ser diferente. outra pessoa, outra criança. Isso magoa, isso acaba com a autoestima. Tanto as comparações são muita atenção, muito cuidado com as comparações. Mas e tivemos outro comentário de uma mãe que sofreu o contrário, porque era muito boa aluna e uma professora da escola comparava os colegas com ela, e ela também ficou marcada com isso, porque os colegas achavam que ela era a menina bonita, afastaram-se dela. Portanto, não teve tão mágoa do lado da parte dela, no sentido que devia ser outra pessoa, porque os outros é que deviam ser como ela, mas ela nunca se esqueceu isso, ficou com uma mágoa muito grande. Portanto, não são só aqueles que são comparados de forma negativa com outros. Comparações é mau para toda a gente. Eu no post dessa semana, esse tal post que houve os comentários, eu partilhei um bocado da minha história, partilhei essa parte de ser comparado com outras pessoas que tinham outros resultados, uma tentativa de me estimular a fazer melhor, reconhecer nos meus pais, reconhecer que eu tinha um potencial, que podia fazer mais do que fazia, e fazia para pais, professores, amigos. Entretanto, o meu irmão era o contrário. Comparavam, mesmo na sala de aula, comparava outros, como aconteceu com essa mãe. Essa parte não ia contar também, que ia ficar muito senso, mas o meu irmão sempre foi comparado com o teu irmão, em boas notas, é bom comportado. Sim, mas vocês sempre foram comparados pelo lado negativo. Cada um de vocês era pela negativa. Esta mãe era ao contrário. Os outros é que eram comparados com ela. Não? Era negativa, relativamente eu, meu irmão, era negativa do meu irmão e eu tinha a parte positiva nesse caso. Né? Relativamente, sim, mas tu eras comparado com ele, com as coisas que ele tinha que tu não tinhas, não era? Exatamente. Então andava nesse jogo, então levei porrada de todo lado. Eu não sou vítima, atenção, não estou a vitimizar-me aqui. Mas sim, mas ficou moças e a vossa relação sofreu imenso com isso. A nossa relação, agora depois de quase meio século, é que está a criar conexão. E para eu fazer melhor com os meus filhos, eu tive que resolver essas mazelas emocionais que ficaram desse tipo de educação. Bom, estamos quase a acabar. Pois estamos no fim da nossa hora. Adeus. E contamos convosco no sábado, portanto esperemos, tragam pessoas, amigos, amigas, que sintam que também precisam de um bocadinho de ajuda na questão da paciência. Contamos convosco às 15 horas, este sábado, hoje é 3, será 6, presumo. Exatamente, dia 6 às 15 horas estamos cá. Contamos convosco, esperamos que tenham gostado. Se quiserem pôr dúvidas, até mandar, vamos fazer agora 2 vezes por semana. Vamos precisar da vossa ajuda também para nos dizerem o que é que gostavam que a gente falasse aqui. Também trazer temas, sugestões. Diz? Não percebi. Partilharem para chegarmos exatamente. Mais... E partilhem também. Exatamente. E por hoje é tudo. Obrigada quem esteve desse lado, que se manifestou e quem não se manifestou. Muito, muito obrigada por vocês estarem desse lado, fazem estar aqui valer a pena. Já partilhei, diz Ananda. Obrigada! Boa noite, pessoal. Obrigada. Até logo.